Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer a revisão hoje de empresarial, protesto e a lei de cédula de crédito bancário. Vamos começar nesse vídeo aqui com a lei de protesto. Hoje o Paulo não se encontra, ele diz que foi para Brasília, mas como a gente sabe que o Paulo é muito mulherengo, eu tenho dúvidas. Então hoje sou eu e o Carlos. Então o Carlos vai falar alguma coisa para vocês de início, mandar um alô. Bom dia, pessoal. Vamos começar aí a revisão da lei de protesto. Quem puder dar um like aí no vídeo, aí dá um like. Assiste o vídeo até o final. Se quiser fazer algum comentário no vídeo aí, né? Alguma pergunta, alguma coisa, né? É só fazer a pergunta aí que o pessoal aqui é um grupo aqui de estudos, né? Aqui ninguém tem intenção de ser professor, aqui tá todo mundo estudando e todo mundo vai junto aqui, né? Porque a caminhada do concurseiro ela não é fácil, né? São várias altos e baixos aí, mas no final vai dar tudo certo. Com toda certeza vai dar. Vamos começar então. Começando com a lei de protesto, a gente vai ler os artigos mais importantes. A gente está usando o material do Eduardo Belisário para fazer a leitura diária e a revisão a gente pega só os artigos mais importantes com base no material do Vadimeg. Então começa artigo 1. O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Inclui entre os títulos sujeitos a protesto a certidão da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações. Então, as fazendas públicas estaduais e municipais podem fazer protesto independente de lei própria. Artigo 2º. Os serviços concernentes ao protestos, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nessa lei. 3. Compete privativamente ao tabelião de protesto de título a tutela dos interesses público e privado, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação aos mesmos, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados. Capítulo 2 da Ordem de Serviço. Todos os documentos apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Artigo 6º. Tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente. Então, cheque, o protesto pode ser lavrado em 2 lugares, no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova da apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir a medida pleiteada contra o estabelecimento de crédito. Capítulo 3 da distribuição. Os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelião de protesto de títulos. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelião de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes de promulgação dessa lei. Artigo 8º. Os títulos e documentos da dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Parágrafo 1º. Poderão ser recepcionadas as indicações de protesto das duplicatas mercantis e de prestação de serviço por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo do tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. Artigo 9º. Da apresentação e protocolização. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizadas serão examinados em seus caracteres formais, então ele só olha a forma, ele não confere o conteúdo, se está correto ou não, ele tem que ver a parte formal.
e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. Isso é importante, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Artigo 10º. Poderão ser protestados o título e outros documentos da dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhado de tradução efetuada pelo tradutor público juramentado. Parágrafo 1º. Constarão obrigatoriamente do registro de protesto a descrição do documento e sua tradução. O 11º. Tratando-se de título da dívida ou documento de dívida sujeito a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado. Abriu aqui pelo apresentante, abriu aqui o antivírus pedindo para renovar. O 11º não está marcado, mas é de 2023, ou seja, tem que saber. 11º-A. Fica permitido ao tabelião de processo e ao responsável interino, pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabelionatos de Protesto, previsto no artigo 41-A desta lei, a recepção do título ou documento de dívida com a recomendação do apresentante ou credor, caso este assim opte e requeira expressamente de proposta de solução negocial prévia ao protesto, observado o seguinte: 1. O prazo de resposta do devedor para a proposta de solução negocial será de até 30 dias, segundo o que vier a ser fixado pelo apresentante, facultada a estipulação do valor ou percentual de desconto da dívida, bem como das demais condições de pagamento, se for o caso. 2. O tabelião de protesto responsável interino pelo tabelionato expedirá comunicação com o teor da proposta ao devedor por carta simples, por correio eletrônico, por aplicativo de mensagem instantânea ou qualquer outro meio idôneo. 3. A remessa será convertida em indicação para protesto pelo valor original da dívida na hipótese de negociação frustrada e se não houver a desistência do apresentante ou credor. Parágrafo 1º. A data da apresentação da proposta da solução negocial de que trata o caput desse artigo é considerada para todos os fins efeitos de direito, inclusive para direito de regresso, interrupção da prescrição, execução, falência e cobrança de emolumentos, desde que frustrada a negociação prévia e esta seja convertida em protesto. Parágrafo 2º. Em caso de concessão de desconto ao devedor, o cálculo dos emolumentos do tabelião, dos acréscimos legais e das verbas destinadas ao ente público ou entidade a título de custo e contribuição e aos custeios dos atos gratuitos do registro público das pessoas naturais, deverá ser feito com base no valor efetivamente pago. Parágrafo 3º. Quando forem exitosas as medidas de incentivo à solução negocial prévia, será exigido do devedor ou interessado no pagamento, no momento da quitação da dívida, o pagamento dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela de protesto vigente na data da apresentação do título ou documento da dívida, bem como do preço devido à Central Nacional de Serviço Eletrônico compartilhado pelo serviço prestado. Para aquelas medidas de incentivo, a solução negocial prévia apresentada entre 31 e 120 dias, contada do vencimento do título ou documento da dívida, será exigido do apresentante ou credor o pagamento antecipado do preço devido à Central Nacional de Serviço Eletrônico compartilhado pelo serviço prestado. Parágrafo 5º. Para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentada após 120 dias, contados do vencimento do título ou documentos da dívida, será exigido do apresentante ou credor o depósito prévio dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, observado o disposto no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 6º. A proposta de solução negocial prévia, não exitosa, e a sua conversão em protesto serão considerados ato único para fins de cobrança de emolumento, observado o disposto no parágrafo 3º e no inciso 3 do caput desse artigo. Capítulo 4. Então vamos, como é de 2023, olha, tem uma regra aqui que é progressiva, né? Então, quando você pega aqui, ó, você pega a partir do parágrafo 4º, ele fala que o seguinte, ó, qual que é a regra? Se
houver uma medida de incentivo de solução negocial prévia apresentada entre 31 e 120 dias, contados de que, por vencimento do título ou documento de dívida, será exigido do apresentante ao credor o pagamento antecipado do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos. Agora, se esse prazo for após os 120 dias, será exigido do apresentante ao credor o depósito prévio dos emolumentos. Lá em cima ele fala o pagamento antecipado do preço. Olha a diferença. Embaixo ele fala o depósito prévio dos emolumentos, né, dos acréscimos legais. Quando é acima de 120 dias, então ele tem que depositar os emolumentos, os acréscimos legais e as demais despesas. Então isso aí vai cair na próxima prova que vai fazer concurso de cartório, porque é um detalhe. Em cima ele fala uma coisa, embaixo ele vai falar outra. Então tem que prestar atenção nesses dois detalhes. Em cima ele fala que entre 31 e 120 ele tem que pagar antecipadamente o preço. E se for acima de 120, ele vai depositar. A palavra é depósito. Ele vai depositar. Eu quero só chamar a atenção aqui nesse artigo que eu achei interessante. Ele vai depositar os emolumentos prévios e os acréscimos legais e demais despesas. Vamos continuar. Isso, com certeza, vai estar nas próximas provas de cartório. Talvez até da magistratura. Capítulo 5, do prazo. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis, ó, úteis aqui, contado da protocolização do título ou documento de dívida. 3 dias úteis. Parágrafo 1º. Na contagem do prazo a que se refere o CAPT, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se do vencimento. Artigo 13º. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Na intimação, protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando a sua entrega no mesmo endereço. Parágrafo 1º. A remessa da intimação pode ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através do protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente. Artigo 15º. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Parágrafo 2º. Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Capítulo 7, da desistência e sustentação do processo. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento da dívida, pagos os emolumentos e demais despesas, antes da lavratura do protesto. Antes. Artigo 17. Permanecerão no tabelionato, à disposição do juízo respectivo, os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustentado. Parágrafo 1º. O título ou documento de dívida cujo protesto tiver sido sustentado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Parágrafo 2º. Revogada a ordem de sustentação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivado até o primeiro dia útil subsequente ao do aviso da revogação do pagamento. Artigo 19. O pagamento do título ou documento de dívida apresentado para o protesto será feita diretamente ao tabelionato competente. Marcelo. Eu. Desculpa te interromper. Aí você pulou o parágrafo 3º e ele está marcado de roxo 18. Volta um pouquinho aí. O parágrafo 3º do artigo 17 você pulou. Aqui deve ter passado direto aí. E o artigo 18 está marcado de roxo. Vamos lá. Quem está marcado de roxo são aqueles que já caíram de prova, entendeu?
Caiu no cartório Rio Grande do Sul 2017 e 2013 e o cartório TJ Minas 2016. Ou você quis pular mesmo? Você quis pular mesmo? Eu quis porque eu achei que estava muito baixo, né? São 10 anos quase o último cartório caiu, mas vamos Ah, ler. não, tudo bem. Então E não esse tem aqui problema faz não. pouco tempo. Esse daqui faz pouco tempo. Eu estou peneirando assim. Além do roxinho, eu estou vendo mais ou menos a Fica dando uma data. peneirada, tudo bem, não tem Se problema dá não. uma data muito baixa, eu acho que o índice de incidente é baixo. Então, mas vamos ler. Tornada A definitiva quantidade a ordem de mínima também, sustentação. Hã? a quantidade, quando tá poucas cobranças também, não entendi. Mas pode continuar fazendo assim, não tem problema não, tá? É só porque eu achei que você tinha pulado. Vamos lá. Tornada definitiva a ordem de citação, o título do documento de dívida será encaminhado ao juiz respectivo. Quando não constar determinação expressa a qual das partes, o mesmo deve ser entregue, ou, se decorrido 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido no tabelionato para retirar. As dúvidas do tabelião de protesto será resolvida pelo juiz competente. Do pagamento, o pagamento do título ou do documento da dívida apresentado pelo protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Ou seja, quem paga tudo é quem está devendo. Segue o que a gente faz no judiciário. Parágrafo 1º. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protesto competente e horário de funcionamento do serviço. Parágrafo 3º. Não, aqui é o parágrafo 2º. No ato do pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo 3º. Quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão do estabelecimento bancário, a quitação dada ao tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo 4º. Quando do pagamento no tabelionato ainda subsistir em parcelas vincendas, será dada a quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante. Do registro de protesto, o artigo 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. Parágrafo 1º. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução. Parágrafo 2º. Após o vencimento, o protesto será sempre efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e o registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Parágrafo 3º. Quando o sacado retiver a letra de câmbio ou duplicata, enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitar ao conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista em lei. Ô Carlos, qual título é negocial entre esses dois aí? E o que é título negocial? Uma promissória, por exemplo. É isso que você quer saber? Essa pergunta é errada. Eu falei negocial, todos são, né, na realidade, fazem parte do negócio. Mas entre esses aí, qual precisa de motivo para a gente dar, para ser aceito? Qual ele é vinculado a alguma coisa? Ah, a duplicata, né? A duplicata, ela, ela, a pessoa, ela pode ser protestada por falta de aceite, né? Por falta de pagamento e por recuso de recebimento, se eu não me engano. São três situações. A duplicata é a única que tem esse critério, porque a duplicata ela vincula, né? Sim, Vincula o negócio. ela precisa de um negócio, né? Ela não pode ser Isso. dada de qualquer maneira. Então, ela precisa de um serviço, de uma compra e venda, alguma coisa assim. Então, ela pode ser, ela precisa ter um comércio, a duplicata mercantil ou a duplicata de serviço. Ela é um título que tem uma necessidade de ter um negócio vinculado atrás que seja necessariamente uma compra e venda, uma prestação de serviço, alguma coisa nesse sentido. Me engano é isso, né? É.
Parágrafo 4º. Os devedores, assim compreendidos, emitentes de nota promissória e cheque, os sacados na letra de câmbio e duplicata, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsável pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura do registro de protesto. Parágrafo 5º. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Por que isso? Porque a gente tem o sacado, o sacador e quem está... É o sacado, o sacador e o terceiro eu não lembro. Mas o sacado não aceitante, ele não se vinculou, porque ele não deu aceite. Ele não anuiu a obrigação. Então, você vai e protesta o outro, o sacador, que deu o título para que ele cobrar. Artigo 22. O registro de protesto e seu instrumento deverão... Isso daqui está tudo muito antigo, melhor a gente pular. Capítulo 10, da averbação e do cancelamento. Artigo 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuado de ofício ou a requerimento interessado, sobre responsabilidade do protesto de título. Então, a averbação de retificação de erros materiais pode ser de ofício ou a interessado. Parágrafo 1º. Para a averbação de retificação, será indispensável a apresentação de instrumento eventualmente expedido e de documento que comprovem erro. Artigo 26. O cancelamento do registro de protesto será solicitado diretamente no tabelionato de protesto de título por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia fica arquivada. O cancelamento do registro de protesto tem que ser solicitado. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestada, será exigida a declaração de anuência com identificação em firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor originário ou por endosso translativo. Parágrafo 2º. Na hipótese de protesto que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo 3º. O cancelamento do registro de protesto, se fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, será efetuado por determinação judicial, pagos os emolumentos devido ao tabelião. Artigo 26A, também, 2023, isso tem grande chance de cair. Após a lavratura do protesto, faculta-se ao credor, ao devedor e ao tabelião, ao responsável interino, territorialmente competente pelo ato, por intermédio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos, compartilhado pelo tabelião de protestos previsto no artigo 41A dessa lei, a qualquer tempo, propor medidas de incentivo à renegociação de dívida protestada e ainda não cancelada, podendo também ser concedido abatimento do emolumentos e demais acréscimos legais. Facilita-se ao credor ainda autorizar o tabelião ou responsável interino pela expedição a receber o valor da dívida protestada, bem como indicar eventual critério de atualização desse valor, concessão de desconto ou parcelamento de débito, e ao devedor oferecer contraproposta por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Em caso de liquidação da dívida por meio de uso das medidas de que trata o caput desse artigo, o devedor ou interessado no pagamento deverá arcar com o pagamento dos emolumentos devido pelo registro de protesto, seu cancelamento, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela de protesto vigente no momento da quitação do débito. De novo, na tabela de protesto vigente no momento da quitação, bem como no preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados dos tabeliões de protesto pelo serviço prestado. Parágrafo 3º. A prática de todos os atos necessários à medida de incentivo à renegociação de dívida protestada é exclusiva e inerente à delegação dos tabeliões de protestos, diretamente ou por intermédio de sua Central Nacional de Serviço Eletrônico compartilhado, vedada qualquer exigência que não esteja prevista nessa lei. Nos casos em que o credor, o devedor ou interessado no pagamento optarem por propor medidas de incentivo à renegociação de dívida protestada e ainda não cancelada por intermédio dos
tabelionatos de protesto e da Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhado previsto no artigo 41 dessa lei. O pagamento de que trata o parágrafo 2º desse artigo apenas será devido caso seja exitosa a renegociação no momento da liquidação da dívida. Faz um sumário para a gente rápido, Carlos, para a gente relembrar isso, que tem grande chance de cair, igual fez no outro. Aqui é interessante, isso é novo, de 2023, né? Mas o 26A já fala que é facultado, né? Ao credor, ao devedor e até o tabelião, até o próprio tabelião ou responsável interino, territorialmente ali pelo ato, de ofertar, né, de propor medida de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas. É importante saber isso, que é dívidas protestadas e não canceladas. Então, ou seja, aqui segue aquele critério lá do CPC de 2015, que todas as pessoas em comum ali no litígio devem propor medidas de conciliação, né? Seja o promotor, seja o juiz, seja o advogado, ou quem participa ali do ato processual. E está seguindo a mesma regra, está indo no mesmo sentido a lei de protestos, porque é melhor uma medida de negociação do que um ato mais extremado ali de cobrança de um título, né? E tudo se resolve da melhor forma possível com uma conciliação. Então, é importante isso aqui veio, né, pelo que eu estou vendo aqui, veio para poder atingir essa forma que a lei que o CPC trouxe há pouco tempo atrás, em 2015, né, a forma de conciliação, né? Então, assim, o interessante é que o próprio tabelião pode propor, é facultado, né? Então, é uma das coisas importantes que eu vi aqui dessa parte aqui. Você tem mais alguma coisa, Marcelo, que você quer complementar aí desse pedaço? Não, está perfeito. Capítulo 11 da certidão e informação do protesto. O tabelião de protestos pedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis. 5 dias úteis. Lembra que 3 dias úteis é para ele fazer o ato. Agora, eles pedirá as certidões solicitadas. Você pediu uma certidão 5 dias úteis, no máximo, que abrange o período mínimo de 5 dias anteriores, contado a data do pedido, salvo quando se referir o protesto, protesto específico. Parágrafo 1º. As certidões expedidas pelo Serviço de Protesto de Título, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número de RG, constante da cédula de identidade ou seu número do cadastro de pessoa física e o número da inscrição no cadastro geral de contribuintes, se a pessoa jurídica, cabendo apresentando o título, para protesto fornecer esse dado sob pena de recusa. Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbado, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou pró judicial. Artigo 28, artigo 28 não. Artigo 29, os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio, aqueles vinculados à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária em forma de relação de protesto tirado e dos cancelamentos efetuados, com nota de se cuidar de informação reservada, a qual não poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Artigo 36. O prazo de arquivamento é de 3 anos para livro de protocolo e 10 para livro de registro de protesto, respectivo título. Não. Disposições finais e transitórias. Artigo 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro de protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxa e atualização monetária sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida. Artigo 41. Para o serviço prestado nessa lei, os tabeliões poderão adotar, independentemente de autorização, sistema de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução. Acho que a gente encerrou a lei. Não, tem aqui, ó. Inclusão pela Lei 14.757
14.711 de 2023. Parágrafo 3º. A Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhado, previsto no caput desse artigo, poderá, diretamente ou mediante convênio com entidade pública ou privada, realizar serviço de coleta, de processamento, de armazenamento e de integração de dados para emissão e a escrituração de documentos eletrônicos passíveis de protesto. Parágrafo 4º. Ficam assegurada a gratuidade do serviço especificado no inciso 2, 3, 4 e 5 do caput e a livre estipulação de preço em relação ao serviço previsto no inciso 1 do caput desse artigo e demais serviços complementares disponibilizados aos usuários pela entidade credenciada pelos tabeliões de protesto. É isso, terminamos a lei. Quer falar alguma coisa, Carlos? Sem som. É isso aí, vimos a lei de protesto, vamos agora para a próxima lei. Isso, vamos continuar estudando. E antes de encerrar, eu vou contar uma história rápida para todo mundo, para a gente pensar e ver se a gente está realmente focado e dando o máximo da nossa vida. Tinha um grupo de cientistas que colocaram 10 macacos no topo de um morro, de uma montanha, e um cacho de banana no centro. Quando qualquer macaco, independente qual fosse, tentasse pegar a banana, eles jogavam um jato de água muito forte no grupo dos 10 macaquinhos, com tudo. Então, os macacos foram colocados lá, um tentou, foi o jato d'água, depois o outro tentou também, aquele jato d'água molhando e soprando todo, até que os macacos perceberam que toda vez que alguém ia pegar a banana, eles eram todos ensopados, prejudicava todos. Daí passou um tempo, ninguém mais pegava, até que um ficou com muita fome e tentou pegar. Quando ele estava indo, todos os macacos foram e começaram a bater muito nele, bateram muito. Depois de um tempo, nenhum macaco ia. Daí eles resolveram tirar 3 macacos e colocaram 3 novos. Quando eles entraram na jaula já com fome, correram pegar as bananas, os outros já pegaram e bateram muito neles, muito. E depois disso eles não pegaram mais. Daí eles trocaram mais 3 dos que estavam primeiro entre os 10 e colocaram 3 novos. Então tinha 6 que estavam lá que não tinham participado da experiência, não tinham passado pelo jato d'água. Daí esses 3 novos entraram, foram tentar pegar a banana, os outros 7 correram e bateram muito neles. Até que trocaram todos. E toda vez que você trocava um macaco que ia tentar pegar a banana, toda a coletividade ia lá e batia nele. Às vezes, a gente está agindo por costume, igual esses macacos, né? Eles nem sabiam mais por que não podiam pegar a banana, eles não sabiam por que eles estavam agindo daquela forma, eles só sabiam que tinham que impedir o outro de pegar a partir da violência ou de qualquer meio. O nosso estudo é assim. Às vezes a gente acredita que não consegue, às vezes a gente acredita que é muito difícil, que não é pra gente, ou um amigo ou uma pessoa fala, não faça isso, é muito difícil, você vai sofrer, e fala isso porque ama você. Fala isso para tentar te ajudar, não deixar você sofrer. Mas não sabe o que está dentro do seu coração, não sabe aquela vontade que você tem. Então, o mais importante do que ter um estudo e estar tentando fazer prova é você ter certeza que você pode. Quem vai limitar ou não o que acontece na sua vida é você. Quando você começar a sentir desanimado, veja se você não está condicionado a alguma coisa, se você não está com pensamento ruim, se você não está igual aqueles macaquinhos que estavam impedindo de comer, de pegar o prêmio, né, de comer a banana, sem nem saber por quê. Todo mundo que está estudando com firmeza, todo mundo que está dando o melhor aqui, mas cedo ou mais tarde vai passar, mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, a gente precisa acordar, dar o nosso melhor, fazer o que precisa ser feito, organizar o estudo e seguir sempre em frente. Era isso que eu queria falar e fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Vamos seguindo em frente, então. Um abraço a todos. A gente se encontra na resolução de exercício.